Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os possíveis cortes nas reformas que o Governo admitiu estão a criar mal-estar e críticas nos partidos da oposição. A medida apresentada pelo Secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino, pode levantar dúvidas constitucionais. É uma hipótese que deve ser estudada e, ao que parece, é mal vista por parte dos sindicatos e associações de reformados que já prometeram guerra aos cortes retroativos e garantem que vão pedir a avaliação de constitucionalistas. Hélder Rosalino considera que o montante de 470 milhões de euros que o Governo prevê alcançar em 2014 não poderá ser alcançado só com a alteração das novas pensões e que os cortes poderão abranger os atuais pensionistas da função pública. O constitucionalista Jorge Miranda não tem dúvidas de que a diminuição retroativa de pensões é manifestamente inconstitucional e uma violação do princípio da proteção da confiança e do direito de propriedade. O constitucionalista Rui Medeiros dá o alerta de que é preciso salvaguardar que a confiança não será afetada e uma medida desta natureza deve ser gradual. Feitas as contas, as pensões no setor público já se encontram iguais para os funcionários que entraram para o Estado a partir de 1 de setembro de 1993, à exceção dos funcionários que entraram antes desta data. Para os aposentados deste ano, a sua reforma é apresentada em duas parcelas. Uma que faz referência ao salário recebido em 2005, atualizado pela média das atualizações salariais da função pública, e a segunda resulta da média salarial registada desde 2005. A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados ameaça recorrer aos tribunais e vai pedir uma audiência ao ministro Pedro Crisóstomo. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Estão já confirmados os 6 mandatários de Rui Moreira à Câmara do Porto. Valente Moreira completa a lista como mais um dos rostos da candidatura independente de Rui Moreira. O presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música junta-se a Artur Santos Silva como presidente da Comissão de Honra e Daniel Bessa como candidato à Assembleia Municipal do Porto. Ana Teresa Lehmann será responsável pela área de crescimento económico, emprego e inovação, enquanto o presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, será o mandatário para Ética e Coesão Social. Rui Ramos Losa será o mandatário para a regeneração urbana. Outros nomes, como Francisco Ramos, o curador, e professor Paulo Cunha e Silva, e Luís Rebelo, acabam de preencher a lista. A curadora da exposição Uma Questão de Género do projeto Primeira Avenida no edifício AXA alegou problemas gravíssimos de produção, assim como falta de respeito por parte da empresa municipal Porto Lazer. A exposição foi mandada retirar por decisão da própria curadora, uma vez que já há algum tempo que a responsável pela exposição tinha vindo a sentir problemas com a entidade promotora do evento. Segundo a curadora, desde o início que tinham sido sentidas sucessivas faltas de consideração pelos artistas. Ao que tudo indica, os artistas encontram solidários com a curadora e recusam-se em coabitar no edifício AXA com a sede de campanha da candidatura autárquica de Rui Moreira, uma vez que, para eles, existe um divórcio entre o meio artístico e a autarquia devido a uma anterior polémica no edifício. A Porto Lazer já se pronunciou sobre o caso e considera que os artistas tomaram uma posição política e não uma tomada de posição face ao projeto em si. As Estradas de Portugal realizou no mês de novembro uma inspeção ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I, onde foram detectadas necessidades de requalificação. Segundo o organismo público, a EP detectou a necessidade de se proceder a diversas intervenções de reparação, nomeadamente ao nível do pavimento na zona com calçada, nas juntas de dilatação e também de pintura de vigas e guarda-corpos. A Câmara do Porto, a Câmara de Gaia, a Metro do Porto e as Estradas de Portugal não assumem qualquer responsabilidade para que se efetue a requalificação na Ponte Luís I. Contudo, a EP afirma que estas anomalias não colocam em causa a segurança dos automobilistas nem dos peões.
O evento de orientação pedestre urbano Porto City Race vai já na segunda edição e realiza-se este ano a 12 de maio nos jardins do Palácio de Cristal. Esta iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal do Porto e as inscrições já estão abertas para pessoas de qualquer idade, onde podem participar a título individual ou em grupo. Na edição deste ano, os participantes partirão à descoberta de segredos bem guardados da cidade do Porto e são esperados percursos turísticos e outros mais competitivos para atletas do nosso país e outros esperados de vários pontos da Europa. Entre os embaixadores da prova destacam-se o maratonista Telmo Veloso e o treinador Domingos Paciência. Portugal dos Pequeninos é um projeto inovador e do qual vamos falar agora. E para isso tenho comigo Ricardo Soares. Ricardo, boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Qual é a ideia base deste projeto, Portugal dos Pequeninos? Ora bem, este projeto nasceu de uma ideia que eu tive há cerca de 3 anos atrás, quando vi um projeto apenas e só musical, estrangeiro, que tinha como base uma coisa muito curiosa, que eram arranjos de músicas conhecidas do grande público. Estamos a falar de bandas como U2, Rolling Stones, Depeche Mode, Deep Purple, etc., convertidas em músicas para bebés, em chamadas lullabies. Coincidiu numa altura em que eu ia ser pai, curiosamente, e então andava a ver material infantil que pudesse ser satisfatório para a evolução do meu filho pequenino, não é? E como eu sou proativo nestas coisas, pensei cá para mim. Ora bem, e se eu fizesse algo do género, mas com animações? Basicamente foi daí que surgiu a ideia. Não só as músicas, mas também a animação. Exatamente, porque esse projeto que eu tinha inicialmente visto, fiquei logo com a ideia que aquilo precisava de mais alguma coisa. Faltava ali alguma coisa. Precisava de um retoque de imagem. A imagem é muito importante para o desenvolvimento das crianças, obviamente. E pensei então fazer o Portugal dos Pequeninos, que é um conceito exatamente que abarca 2 personagens, que é Estamos a ver agora algumas imagens ali, Ricardo. Exatamente, são 2 personagens, que é o Kiki e a Tita, exatamente que interagem numa viagem de 10 temas. Esses 10 temas são músicas conhecidas do panorama nacional, desde sempre, são desde Chutes e Pontapés, desde Jorge Palma, uma série deles, são imensas. Este é o primeiro volume, portanto a minha ideia é fazer mais volumes. Ou seja, mas neste primeiro volume temos 10 temas realmente, 10 animações, 10 viagens, onde cada viagem personifica de uma forma muito pessoal a interação destes 2 personagens. Portanto, cada música é uma viagem onde estas 2 personagens estão a interagir com as crianças. Exatamente, de uma forma muito lenta, porque este projeto tem um público-alvo de bebés, portanto, dos 0 aos 3 anos, sensivelmente, e, portanto, acho que é alguma coisa que deve ser realmente visto. Não dá há coisas que não dá mesmo para dizer como é, tem que ser visto e realmente perceber qual é a ideologia base deste projeto. Sim. Já vamos falar mais à frente onde é que para já está disponível e onde vai estar disponível este primeiro CD, assim como já disse. Como é que foi a aceitação, quer por parte das crianças, mas também por parte dos pais? Exatamente. Como deves calcular, o barómetro foi o meu filho. Portanto, eu idealizei este projeto na altura em que ele estava para nascer e de facto, fui experimentando com ele, mostrar-lhe as animações, até ao ponto em que percebi que realmente há aqui pernas para andar. Ele acalmava-se. Completamente acalmava-se e ficava completamente compenetrado na sucessão de imagens e na sucessão narrativa musical que estava ali naquele ecrã. A partir daí, claro, foi uma questão de desenvolver as orquestrações juntamente com o André Areias, que foi uma pessoa extremamente importante neste projeto, que me ajudou muito nas orquestrações e na parte de produção também, assim como o César Figueiredo, que foi a pessoa responsável pelo design e todas as animações. Exato, perante a minha produção executiva geral, claro.
Este projeto tem também tem também por vista o aprofundamento entre as relações entre pais e filhos. Obviamente, existe aqui, como em qualquer projeto bem feito, eu tive de arranjar aqui um conceito base, algo que realmente estabelecesse essa relação pedagógica. E essa relação pedagógica tem exatamente a ver com o facto de colocar as crianças, a interação das crianças e dos pais através de músicas que são orquestradas de uma forma muito mais suave, muito mais melódica e ritmicamente muito mais lentas, de forma a desencadear nas crianças uma maior noção do que é o mundo da música, não é? E pela parte dos pais, por sua vez, os pais terem a noção que existem determinadas músicas que passaram uma vida inteira habituadíssimos a ouvir com uma determinada cadência, com um determinado espírito até, e perceber esta adaptação do mundo dos adultos para o mundo das crianças. E outra coisa que se tornou muito curiosa, que é algo que irá sair no DVD, neste momento, que são os extras karaoke, que tem a ver com colocar alguém a cantar estes temas, que vai ajudar os pais a cantar os temas para as crianças. E é algo muito útil. Portanto, deixa de ser apenas e só um projeto instrumental para passar também a ser um projeto cantado no futuro. Muito bem, estamos a chegar também à reta final desta conversa. O Portugal dos Pequeninos para já está apenas na internet. No iTunes, sim. É só colocar Portugal dos Pequeninos e surge logo, portanto, todos os 10 primeiros vídeos do primeiro volume. Em breve estará disponível? Exatamente, em breve vai estar disponível em todas as plataformas comerciais. O DVD terá mais ou menos este aspecto e lá está, como eu disse anteriormente, irá ter um extra de karaoke cantado, portanto com uma voz que vai ser uma surpresa, conhecida do grande público, que vai dar voz a este projeto. Exatamente. Muito bem, Ricardo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Assim que está em casa já sabe, fica aqui uma ideia para então acalmar os seus filhos. E é já este sábado que faz uma semana que Marlon Correia foi assassinado no recinto da Queima das Fitas do Porto. No clube de Arcozelo, onde jogava com a camisola 25, vivem-se dias de luto. Marlon Correia, de 24 anos, finalista de desporto na Universidade do Porto e jogador do Sporting Clube de Arcozelo, foi assassinado no passado sábado por 4 assaltantes no queimódromo do Porto. Direção e jogadores do Arcozelo relembram o atleta como um jovem cheio de garra. O Marlon era uma pessoa que digamos, que era diferente neste sentido. Tinha um carisma, uma raça, uma dedicação. Um sorridente, um rapaz que nunca desistia, e é isso que vai ficar na memória de todos os jovens aqui do clube. Mas sobretudo era um amigo, sempre disponível para todos. Dias após a morte do jogador, o clube de Arcozelo ainda mantém viva a sua presença. Ele tinha uma importância enorme dentro do balneário, dentro do campo. Era um líder e era um exemplo para todos. Segundo os colegas do Sporting Clube de Arcozelo, Marlon tinha um sonho de um dia poder treinar uma equipa de escalão superior. Era aqui jogador e era ainda treinador do Canelas Gaia Futebol Clube. Uma vida dedicada ao desporto interrompida aos 24 anos. A sua camisola, número 25, não será usada por outro atleta no clube. Durante a fase mais crítica dos incêndios em Portugal, o Concelho de Gaia vai contar com 30 beneficiários do RSI para vigiar a floresta. Este é o segundo ano em que a medida entra em vigor na autarquia, uma ajuda que pode ser fundamental na prevenção. Em Gaia, cerca de 30 beneficiários do Rendimento Social de Inserção vão ser, durante o verão, vigilantes florestais do concelho. A medida foi criada pelo Governo em 2012 e tem como objetivo que estes beneficiários possam prestar atividades socialmente úteis em entidades públicas ou do setor social. À semelhança do ano passado, a autarquia de Gaia vai fazer destes cidadãos vigilantes da floresta. Que nós este ano vamos ter novamente um conjunto de
de cidadãos que neste momento são beneficiários do RSI em Vila Nova de Gaia a fazerem vigilância florestal, um programa do Governo que nós o ano passado fomos o único concelho do Distrito do Porto que aproveitou esse programa para colocar pessoas que, pronto, infelizmente não têm agora possibilidade de estar a trabalhar e, portanto, são beneficiários do RSI e trabalharam connosco o ano passado e foram 3 meses de verão em que nós, no balanço que fazemos dos fogos florestais, conseguimos notar uma importância da presença desses vigilantes florestais. O vereador falava à margem da cerimónia que assinalou os 174 anos da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, fundada em 1834 por Decreto Régio de Dona Maria II. Os vigilantes trabalharão em equipas e a partir de 1 de julho, o dia que marca o início da fase Charlie, a fase crítica de combate aos incêndios florestais no nosso país. O trabalho acaba no fim de setembro. Ainda à margem da cerimónia, o comandante dos sapadores aproveitou a data para sublinhar as dificuldades e a necessidade de rejuvenescer a sua companhia. E o futuro, como eu disse, é um futuro cheio de dificuldades, cheio de espinhos, não é? Que reflete o que o país está a atravessar, mas que nós, portanto, nem que tenhamos que ir a pé, nem que tenhamos que ir descalços, nem que tenhamos que ir rotos, nem que tenhamos que não sei como, nós juramos, nós fizemos um juramento de zelar pelos cidadãos, dar a vida se for necessário, é isso que faremos. Evidentemente competiu-me e viram apelar, evidentemente, às autoridades para pedir, que é a única forma que nós temos de... é perseverança, é esperança sempre que nos vão ouvir, que nos vão ajudar e se não vier hoje, bem amanhã, se não vier amanhã, bem depois. E evidentemente a minha principal dificuldade é que tenho que rejuvenescer a equipa. Pronto, há muitas dificuldades a nível do país e tem havido dificuldades em entrar pessoas para a administração pública, não é? Nós somos bombeiros da autarquia, a autarquia é Estado. Salvador Almeida referiu mesmo uma revisão do regime jurídico dos bombeiros sapadores. Pelos sapadores todos do país, haver, portanto, alteração legislativa ao nosso regime jurídico e também, muito rapidamente, podermos fazer os concursos para a formação. Nós, para fazermos formação, temos que fazer concursos para nos habilitarmos a essa formação. Daí vê o grau de exigência que ela tem, porque sem isso não é possível os homens serem promovidos. Ora, não é possível dar responsabilidades, estabelecer hierarquias e numa estrutura que, embora seja uma estrutura civil, mas é uma estrutura que tem muitas similitudes com os militares. E, portanto, a hierarquia é muitíssimo importante para que a responsabilidade possa ser assumida. A unidade de comando é muito importante. Quem comanda, quem tem responsabilidades, tem que estar capacitado, tem que ter essa função muito bem definida. E à medida que não vai havendo essa formação, eles vão se mantendo nos postos. Tenho aqui homens há 15 anos no mesmo posto. Ora, não é possível. O raio-x das dificuldades dos sapadores em vésperas da época de maior trabalho e mais crítica para o setor, o tempo dos incêndios. E passamos agora ao comentário, como já é habitual no Jornal Regional e como também já é habitual à sexta-feira. Tenho comigo Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com os alunos do 4º ano que fizeram hoje o exame de matemática, é o segundo e último também, não é? As provas de português e matemática, exames que dividem opiniões. Pois, parece que não é unânime, portanto, a opinião sobre a importância é unânime, mas sobre a utilidade de uns exames feitos desta forma. A meu ver, eu penso que esta prova é bastante necessária. Podemos discutir depois a questão da logística, tudo isto. Portanto, do que envolveu. Exatamente. Agora, o facto de nós termos crianças, estamos a falar de 107 mil alunos de todo o país, que têm, no fundo, um programa que deve ser o mesmo para todos durante aqueles 4 anos e que são avaliadas, portanto, pessoas que vêm, miúdos que vêm de famílias de contextos socioeconómicos diferentes, de zonas geográficas diferentes do país, e termos uma única prova para todos, isto pode ser uma forma de nós aferirmos também a qualidade do nosso ensino.
Portanto, há logo esse aspecto que me parece bastante positivo, é termos uma forma, portanto, credível de avaliarmos até que ponto é que os programas estão a ser bem implementados e, portanto, teremos depois que tirar consequências dos resultados que vão ser extraídos daí. Por exemplo, se determinadas escolas têm alunos ou têm, em termos numéricos, mais alunos com piores resultados, se calhar temos que averiguar o que é que se passa nessas escolas. Se calhar o Estado vai ter que apoiar mais essas escolas e esses alunos. E, portanto, eu acho que esta prova vai ter uma importância grande no desenvolvimento, portanto, do ensino básico no primeiro ciclo. Por outro lado, penso que para as próprias crianças é importante elas começarem-se a habituar que têm estes desafios, não é? Não vamos esperar só pelo 9º ano, portanto, quando as crianças já são adolescentes, para pela primeira vez se confrontarem com este tipo de provas. É evidente uma preparação. Sim, eu penso que pode ser visto como uma preparação para as crianças perceberem que realmente toda a vida delas vai ser, no fundo, um conjunto de provas, sempre de desafios, e como toda a nossa vida é. E, portanto, provavelmente o facto de se defrontarem com isso, com estas idades, 9, 10 anos, pode nos parecer às vezes exigente, mas os nossos pais também passaram por isso, eu já não passei por isso, mas muitas gerações passaram por isso. Aliás, a prova na altura era da 4ª classe, infelizmente para muitos era o fim do ensino, depois tinham que ir trabalhar, ainda bem que esses tempos já lá vão. Nesta fase, eu acho que é importante também porque obriga as próprias crianças, eu pelo menos conheço algumas, que desta forma tiveram pelo menos 3 meses a estudar bastante matemática e a estudar bastante português, que são 2 áreas que toda a gente diz que são fulcrais e que muitas vezes defrontamos com pessoas com cursos superiores que não sabem escrever bem. Não sabem fazer contas também. Exatamente, e portanto, se estamos sempre a dizer esse género de coisas, se calhar temos que tomar medidas para as corrigir. Exatamente. E ao darmos esta importância à matemática e ao português, estamos no fundo a dar uma dignidade a essas matérias e a obrigar-me todos os jovens também a perceberem a importância destas matérias. A questão logística já é outro assunto, não é? Uma das críticas foi exatamente o facto das deslocações, não é? Para a realização destes exames. Isso sim suscitou bastantes críticas. Eu percebo que se coloca essas críticas até porque estamos numa altura de contenção e parece que foram envolvidas verbas avultadas em toda esta operação, porque estamos a falar em 1000 e tal escolas, 700 e tal polícias, não é? Exatamente, 700 e tal polícias. Um contingente bastante... Mas eu penso que no fundo aqui nós estamos a perceber para que é que o dinheiro está a ser aplicado. No fundo acaba por ser um investimento no futuro, podemos interpretar assim estes custos, com estas deslocações destes alunos da 4ª classe. Eu julgo que sim, e também acho que é fácil para as pessoas perceberem que a prova poderia ficar um pouco em causa se, no fundo, certas escolas pudessem elas próprias controlar todo o processo. No passado, muitas vezes dizia-se que certos alunos, e atualmente ainda acontece, que em determinadas escolas, até mais privadas, conseguem ter resultados que ninguém compreende, muito superiores ao de outras públicas. E há sempre estas suspeitas que podem ser lançadas. Neste caso, aquilo é tão transparente e foi feito de uma forma tão independente, não é? Com as provas a chegarem lacradas, portanto ninguém teve acesso aos conteúdos das provas, tudo isso. Eu acho que é importante que haja esta seriedade e que desde pequenos os portugueses também percebam que estas coisas são para ser levadas a sério. Portanto, que nós temos que ser competitivos, que temos que aceitar os desafios, mas que temos que perceber que tudo depende do nosso trabalho, não é propriamente uma sorte naquele dia de nós termos acesso a uma prova ou de copiarmos pelo vizinho do lado e todas essas género de coisas. Portanto, se os miúdos tirarem esses ensinamentos também destas provas já é bom. Por outro lado, nós sabemos que a prova só conta 25%, para o ano acho que vai contar 30%. Portanto, também não vamos fazer disto portanto, muita desta ansiedade e stress que foi falado foi mais dos pais do que propriamente das crianças. E os pais às vezes é que colocam depois esse stress nas crianças. Por outro lado, o facto da prova, neste momento, nós vamos saber os resultados no dia 12 de junho, e depois, quem não tiver atingido os objetivos, as crianças vão ter, portanto, aulas de recuperação e vão poder repetir o exame em julho. Portanto, não é propriamente uma situação em que a pessoa não possa depois repetir a prova. E acho que é uma grande preparação, porque nós, na nossa vida depois, e quem faça uma vida académica mais longa, está sempre a ser sujeito a estes stresses. Estas provas, estes exames e, portanto... há que normalizar estes momentos também. E há que dar responsabilidade às crianças, porque as crianças, nós fomos entrando numa sociedade que, no fundo, as crianças foram sendo cada vez mais consideradas só um foco de atenção, mas nós também temos que os educar. E educar é transmitir valores.
E o valor do mérito, julgo que é um dos valores que, se calhar em Portugal, muitas vezes nós falamos com alunos que explicam porque é que foram fazer cursos lá para fora, em universidades lá fora, e trabalhar para contextos internacionais, e eles dizem que lá fora sentem que o mérito é mais reconhecido. Portanto, o mérito tem que começar desde criança, não é? E se as pessoas acham normais que os filhos participem em campeonatos de ténis e de futebol e tudo isso, portanto, toda essa competição não lhes provoca um stress por aí além, porque é que uma coisa como esta, que ainda por cima sobre uma matéria importante, que vai ser importante toda a vida... Tem que lhes provocar, não é? Tem que provocar e tem que ser acarinhado, portanto, todo o trabalho que o aluno desenvolve para que a prova lhe corra bem. Muito bem. Então, os exames de português e matemática esta semana no 4º ano. E o Conselho de Ministros deu luz verde, esta semana, mais precisamente ontem, ao regime voluntário que permite às empresas liquidarem o IVA ao Estado apenas quando a fatura é paga pelo cliente e não no momento em que esta é emitida. Isto são boas notícias para as empresas. Exatamente, Helena. Esta notícia é muito boa e realmente estava no programa do Governo, mas a verdade é que já lá vão 2 anos e não se tinha visto ainda, portanto, esta decisão. E isto surge numa altura realmente em que é muito necessária, porque as empresas queixam-se de falta de financiamento e isto é mais uma forma de estrangular financeiramente as empresas, porque, como a Helena sabe, especialmente não nas empresas que vendem diretamente ao público, porque essas normalmente recebem logo no ato, não é? Quando fornecem os seus produtos, mais as empresas que fornecem outras empresas, ou pior ainda, as empresas que fornecem o Estado e as autarquias, que ficam à espera de receber os pagamentos, mas entretanto são obrigadas a faturar o IVA, e estamos a falar em valores de 23%, depende da taxa do IVA, mas a percentagem mais habitual é essa. E o que é que acontece? A empresa não recebe e tem logo que pagar esse valor ao Estado, senão é obrigada a pagar multas. E, portanto, esta medida surge realmente na melhor altura. Já devia ter surgido, mas quer dizer, ainda bem que surge agora. Agora, só se aplica a empresas que faturem até €500 mil. Podemos dizer assim, é pouco. Sim, mas nessa faixa estão 85% das empresas portuguesas. Portanto, já é uma boa fasquia. É muito bom e, por outro lado, foi assim porque se o Governo não fizesse assim tinha que pedir uma autorização à Comunidade Europeia, porque, como sabe, este regime do IVA depois é muito legislado em termos europeus. E, portanto, foi a saída que o Governo encontrou e parece-me bem para avançar já com a medida, porque podia entrar numa burocratização e pedir autorizações à Comunidade e provavelmente daqui a 3 anos nós estávamos à espera da medida. Assim, entra já em vigor e abrange estas empresas com este volume de negócios. Que tenhem que aderir a esse regime. Exatamente. É preciso ver. Podem não aderir, mas, portanto, têm que aderir a esse regime, têm que estar nesse regime durante 2 anos. Voluntária, não é? Exatamente, e depois há outra limitação, é que a empresa tem, no fundo, 1 ano para liquidar esse valor. Portanto, há o risco sempre, infelizmente, da empresa não receber dos seus clientes e ter que liquidar na mesma ao IVA. Mas é muito bom ter 12 meses de moratória. Por outro lado, também há aqui um lado que eu acho que é moralizador. Essas empresas que aderirem a esse regime também só vão poder deduzir o IVA das suas compras, portanto, quando pagarem aos seus fornecedores. Portanto, isto tudo vai moralizar os prazos de pagamento. E deveria começar logo pelo próprio Estado, como nós sabemos que, no fundo, é quem paga mais tarde no meio desta situação económica. O Estado é o grande responsável pelo estrangulamento financeiro de muitas empresas. Mas, de facto, aqui as empresas vão ter, digamos assim, esta também uma medida na estratégia de fomento industrial. Sim, é o tal fomento à economia que estávamos a falar que era preciso. Portanto, muitas destas coisas parecem pequenas coisas, mas são muito importantes e fazem a diferença e podem, no fundo, ajudar as empresas a terem uma folga financeira, quando neste momento é muito difícil recorrerem a financiamentos e a obterem capitais, quer próprios, quer alheios. Portanto, isto é uma forma de o Estado, no fundo, criar uma almofada às empresas, não as obrigar logo de imediato a liquidar esse IVA. Não as sufocar, por assim dizer. Exatamente. Lourdes, damos por terminado também este nosso comentário com, digamos assim, boas notícias para as empresas portuguesas, com este regime voluntário que permite às empresas liquidarem o IVA ao Estado apenas quando a fatura é paga pelo cliente durante o prazo de 1 ano. Lourdes, voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. No norte é esperado céu limpo, no centro e sul céu pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 20 graus e uma mínima de 9. Em Lisboa, a máxima será de 23 graus e a mínima de 14. E em Faro, a máxima será de 26 graus e a mínima de 16. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.